a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que veio de longe, dos Himalaias. É etnógrafo e investigador dos direitos indígenas. Nasceu em 1990 numa pequena freguesia de Guimarães. Até aos 13 anos a vida acontecia no meio da natureza. Depois foi empurrado para o centro da cidade, onde o único refúgio era a Biblioteca Municipal. Não era grande fã de ir à escola e aos 17 anos entrou para a tropa. Até gostou de brincar às pistolas, mas o plano de futuro não agradava particularmente e por isso, 2 anos mais tarde, voltou a matricular-se no secundário. Seguiu-se uma licenciatura em Investigação Criminal e Antropologia em Inglaterra, onde foi dos melhores alunos. Antes de acabar o curso, já trabalhava na polícia inglesa, que lhe pagava para apanhar as ditas pessoas más. Mais tarde pediu admissão e ingressou numa viagem até à Índia. Uma semana depois estava nos Himalaias, junto de uma comunidade nómada. Ainda com lama nas botas, foi estudar Direitos Humanos para a prestigiada LSE em Londres e foi aí que convenceu os professores a ir à Amazónia à procura do antídoto de resistência usado pelos povos indígenas. Hoje vive nos Himalaias, onde usa todo o conhecimento que adquiriu para proteger estas comunidades. Vítor da Silva, etnopoet no Instagram, vão já seguir, é um conselho meu. Muito bem-vindo. Obrigado. Olha, que percurso maravilhoso este teu, parabéns e obrigada por termos conseguido marcar isto finalmente. Estás de passagem aqui em Portugal? Sim, eu costumo vir cá quando posso. Durante a pandemia foi difícil, tive 3 anos sem vir a Portugal, mas agora é mais fácil, então no verão ou no inverno, na altura do Natal ou no verão, tento vir, estar com os amigos ou com a família, é preciso. E há saudades de Guimarães quando estás lá? Há sempre saudades, mais das pessoas do que propriamente a cidade, embora a cidade seja um lugar onde eu sinto que pertenço. Onde cresci e tudo, mas é mais as pessoas em si, os meus amigos e que me acompanharam nesse percurso de eu me tornar quem sou agora, e então é sempre bom revisitar. Olha, e conta-me, tu tens aqui um grande desgosto, uma grande angústia com aqueles indivíduos que dizem saber o que é o melhor. Quem é que são estes tipos que julgam saber melhor, de que tanto falas? Nós temos entidades no nosso país que governam e que entendem que seria melhor para determinadas cidades e freguesias e construção de estradas e a plantação de eucaliptos e arrumar com as florestas nativas portuguesas. São tipos que acreditam saber que sabem melhor, porque normalmente o que acontece em qualquer país é que tens uma estrutura, tens um governo que muitas das vezes está à distância das pessoas que vivem o dia-a-dia e que sabem o que é melhor para elas. Por exemplo, quando eu cresci, havia uma floresta nativa por trás da minha casa e eu acho que isso teve um papel importantíssimo nos jovens da nossa idade, porque nós éramos livres, havia um sentido de liberdade. E essa floresta foi destruída porque eles queriam criar uma via rápida. Ou seja, quando eu vou lá agora visitar onde eu cresci, vê-se uma estrada muito bonita e as pessoas poupam se calhar 5 minutos de carro. Mas nunca duvido que tenham consultado as pessoas que iriam ser afetadas. Sim. E então muito dessa modo de governo é muito assim, é acreditar que sabem o que é melhor para as pessoas sem nunca lá ter estado ou perguntado a quem vive lá e que vai ser impactado com isso. E a escola pública? Também gosta de saber o que é melhor para nós? Não tiveste uma relação fácil? Não, eu gostei. Não tenho nada com a escola. Não gostavas de ir à escola quando eras mais novo? Não gostei de ir à escola por várias razões. Quais são elas? Não sei, eu acho que porque cresci, digamos assim, na floresta com os meus amigos. E depois foste empurrado, não é? Para a cidade, para o centro. Exatamente, e houve aí uma transformação em que ou seja, os amigos também, não foi só a transição de lugar, foi também a transição de tempo, porque foi na altura que começámos a ter computadores, o MSN, essas coisas todas, porque nós crescemos numa altura em que as pessoas ainda tocavam a campainha para ir brincar. Sim, e os rapazes mais inteligentes e valentes eram aqueles que sabiam dizer anúncios de televisão. Exatamente, isso é o que eu digo, aquelas pessoas que, ou seja, a medida de rapaz valente no lugar onde cresci era subir às árvores, a correr, a apanhar pássaros, a fazer cabanas. E quando fui empurrado mais para o centro da cidade, onde não havia aquele espaço de liberdade, tínhamos aí uma estrada a subir de paralelo, onde os rapazes estavam a bola para cima e a atitude das crianças lá, porque cresceram nesse meio, e essa medida de valor, ou seja, de hierarquia, era medida através de coisas mais, digamos, a meu ver, estúpidas. Então
Então acho que daí aos 13 anos mais ou menos começou a desenvolver o sentido de estar completamente satisfeito que eu tinha quando crescia na floresta. Foi ligado também a mudar de escolas, tens de conhecer uma turma diferente, depois se calhar não me relacionava com os meus amigos e então tudo isso fez com que eu não quisesse ir à escola. E foi por isso também que foste para a tropa? À procura de algo que não estavas a encontrar na escola? Eu acho que a raiz também veio do mesmo lugar. Acho que agora, tendo estudado antropologia e olhando para o passado, eu acho que isso foi uma tentativa inconsciente à procura de um ritual de passagem. E foi isso que naquela altura a tropa, que ainda hoje em todo o mundo facilita de certa forma esse tal ritual. Obviamente que é mais que isso, mas acho que inconscientemente naquela altura queria me tornar adulto e senti que me tornava adulto, que não era só aos 18 anos os pais darem uma chave de um carro e traz a carta de condução e agora automaticamente sopras as velas e és adulto. E então a tropa, acho que tendo que participar nesses obstáculos e passar nesse, é de certa forma um ritual de passagem, acho que era importante e agora estou grato por ter passado por tal coisa, porque nós na nossa sociedade não temos algo semelhante a isso. Mas entretanto não te completa, voltas à escola, tornas-te bom aluno porque vais para a Inglaterra e até te tornaste um dos melhores alunos em Inglaterra. Como é que isto acontece? Foi a área que finalmente fez match com aquilo que querias fazer, neste caso a investigação criminal e antropologia, foi o que foste estudar inicialmente? Isto é uma história muito longa para estar aqui o dia todo, mas quando eu saí da tropa, eu estudei artes no secundário. E foi muito complicado porque, ou seja, quando eu saí da tropa já tinha 19 anos e eu lembro como se fosse hoje sentado à mesa com a presidente da escola e a tentar me matricular. Eu acho que estava um mês ou 2 atrasado antes, a escola já tinha começado daquele ano e lembro do olhar dela olhar para mim, ou seja, este gajo é um burro velho. Com 19 anos a tentar ir para o 10º ano e eu acho que essa imagem me ficou marcada na cabeça e acho que foi de certa forma o que eu usei como combustível em momentos difíceis da minha vida, do género, tu não fazes a mínima ideia de quem é que eu sou, quem é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer no mundo, e aquele olhar de inferioridade, sei lá, senti-me inferior da maneira que essa pessoa olhou para mim e pronto, e não tive outra escolha do que entrar em artes, já estava atrasado e depois, ou seja, de certa forma não me dá os exames. E na altura nem no curso normal me deixaram entrar no secundário, eles empurraram para um curso técnico que aqui em Portugal na altura ou seja, um curso profissional. Exatamente, que tem muita conotação agarrada negativa. a isso. Está finalmente a desconstruir-se aos poucos, mas sim, lembro-me de, no meu tempo, haver esse preconceito. Exatamente, então empurraram para lá, até era um curso técnico de design e a coisa óbvia a fazer depois de sair daí foi, inicialmente eu fui para Glasgow, para a Escócia, onde estudei na Glasgow School of Art e eu pensava que queria ser artista, ou seja, eu apreciava a arte, mas não queria fazer isso o tempo inteiro. Depois de estar fora é que me apercebi que haviam maneiras de estudar qualquer coisa, porque lá as pessoas não é muitos exames nacionais que te deixam ir, ou seja, tens de ter biologia ou estas certas disciplinas para entrar numa área qualquer aqui em Portugal, não é? E lá é mais o teu personal statement, é mais o que tu tens para oferecer, e aí é que depois consegui entrar. Estavas longe nessa altura de saber que virias a ser etnógrafo? Estava, eu acho que nem sabia o que era etnografia naquela altura. Etnografia? Ok, a etnografia é um modo de pesquisa que está ligado à disciplina da antropologia, onde o pesquisador se insere de uma maneira íntima numa sociedade diferente, normalmente por um longo período de tempo, onde ao invés de estar a estudar uma comunidade como antigamente a antropologia era, que era chamado armchair anthropology, onde trocavam-se cartas com missionários e os antropólogos ficavam em casa a criar teorias baseadas nisso. E o que mudou, mais ou menos há 100 anos atrás, foi o método etnográfico. Ou seja, desta forma, a etnografia tem também uma natureza participativa. Ou seja, se eu estou numa comunidade, eu não estou só de fora a vir a tirar notas, mas estou a fazer tudo o que eles fazem. Ou seja, se os homens... observador participante. Exatamente, se os homens vão à caça para comer, eu vou à caça para comer. Se as pessoas tomam banho no rio, eu vou tomar banho no rio. E voltas às origens. Exatamente, mas de certa forma ao longo do tempo, que normalmente esses trabalhos etnográficos demoram anos às vezes, tu tornas de certa forma com a comunidade e a partir disso consegues desenvolver uma perspectiva mais fiel
ou das pessoas, ou seja, e daí, a partir daí podes fazer muitas coisas com isso. Antigamente a etnografia era mais para perceber um modo de viver diferente, ou os rituais, ou mitologia. Hoje em dia há uma etnografia mais aplicativa, que é o como foco, onde podes, de certa forma, não só extrair aquilo que é exótico do outro, mas give back, ou seja, dar de volta, baseado nos perceber os problemas que as pessoas sentem de uma maneira que não é eu de fora que achar o que eles precisam, mas... Sim. Então, um ponto assente, a etnografia não é tirar um canudo, é preciso estar lá. Exatamente. E como é que de que forma é que tu és etnógrafo no teu dia-a-dia? A toda a hora, A todo momento, desde que acordas até que deitas. Exatamente, até entrar na RTP cá fora, olhar Então, para o sistema. Por acaso ainda tenho que mastigar Processar. isso tudo, mas está em Portugal. E o facto de passar muito tempo com essas comunidades é que eu aprendo também sobre mim e do lugar onde eu não venho. Sim. E quando venho a Portugal, tenho muitas ideias. Realize, já nem sei sim. falar português. Quando vais a Portugal é que te apercebes que... De muitas coisas que se nunca tivesse saído daqui, alguma vez tinha apercebido. Sim, então mas vamos começar na Índia. O que é que tu aprendeste na Índia logo que vai contra aquilo que aprendeste aqui, no Ocidente? Aquilo é um mundo, nem se pode chamar de um país, aquilo é um subcontinente, é um mundo à parte. O que eu aprendi lá? Aprendi muitas coisas, posso falar do que eu aprendi com comunidades que tive o prazer de viver com. Por exemplo, nos Himalaias, onde eu vivo agora, onde as comunidades ainda vivem num espírito de reciprocidade. Reciprocidade, sim. Exatamente. Em que nós aqui temos aquela, depois do iluminismo, temos a ideia que somos alguém e temos os nossos direitos humanos e a ideia que somos um. E que não dependemos de ninguém, não é? Hoje em dia temos apps para tudo, não precisas sair de casa, não precisas conhecer os teus vizinhos, basta teres um acesso à internet e uns gadgets e está tudo. E enquanto que lá, na aldeia onde eu vivo, por exemplo, é impossível viver sozinho. Tu tens que ter uma relação... É uma comunidade. Exatamente, com os teus vizinhos, porque existem cheias, existem landslides, existem muitos problemas, mesmo de subsistência, onde precisas daquele espírito de comunidade, precisas também de saber te relacionar com o meio onde tu vives e conhecer a terra, se queres plantar alguma coisa, se tens que viver lá, porque eu, por exemplo, vivo, não é muito longe, é 1 hora, se calhar da montanha até à cidade mais próxima, mas temos que viver também da terra e temos de ter um conhecimento mais aprofundado Sim. sobre a nossa landscape que aqui não precisamos ter. Sim, tu viveste muitas experiências com a comunidade Shangpa e essa tal gente indígena, como tu dizes, que a nossa sociedade ainda hoje vê como tentativas falhadas de serem como nós. É assim que sentes que a sociedade não indígena olha para as tribos indígenas? Eu acho que está a mudar. Acho que essa ideia do indígena selvagem que não tem nada a oferecer ao mundo é uma ideia colonial que temos vindo a desempacotar e a descolonizar e a entender mais, e é uma das minhas missões também, é de certa forma facilitar as suas vozes para as pessoas terem a capacidade de entender quem elas são e o que elas têm para oferecer para a humanidade toda, porque existem duas ideias antagonistas do que é o indígena. Existe o lado da esquerda, onde acredita que os povos indígenas, de certa forma, são os guardiões da floresta, vão salvar o mundo das mudanças climáticas e são um tipo de gente e que são perfeitos, põem num pedestal. Ou seja, eu acho que isso também não é uma ideia, romantizar não é necessariamente a coisa melhor, mas também temos a ideia do lado direito, político, acredita que não há nada para aprender com os povos indígenas, que eles devem só ser ingressados na sociedade dominante, e eu acho que há um problema com os dois lugares e a realização é que os povos indígenas são pessoas como nós, simplesmente eles têm um modo de viver diferente, regem-se por uma mitologia muito mais complexa e diferente da nossa, são maioritariamente dependentes do ambiente em seu redor, ou seja, eles têm uma relação de reciprocidade com o ambiente também, porque sabem que se destruírem a floresta, sabem que depois não vão ter animais, não vão ter a sua sobrevivência. E enfrentam sérios riscos neste momento com as alterações climáticas. Completamente. Tens a parte do racismo, essa ideia que acabei de escrever, e tens também as mudanças climáticas, onde o conhecimento tradicional deles que os ajuda a entender de certa forma quando plantar o que tem que plantar, quando colher
e esse ritmo que há de vida anual das estações, o conhecimento tradicional deles que está ligado a esse ritmo está cada vez menos a perder a aplicação. Sim, como é que eles se adaptam, estes povos, às alterações climáticas? Esses povos são também muito resilientes em termos de adaptação. Por exemplo, tens o Brasil, onde tiveram 500 anos e ainda continuam a fugir a perseguições. E já sabes o antídoto, foste à procura do antídoto, Fui à procura para a do Amazónia. antídoto. Fui à procura do Descobriste? antídoto. Descobri. Então, E o antídoto é, de certa forma, a comunidade, mas o que faz isso mover é o ritual. A são ideia as tradições? Pode chamar tradições, eu acho que é mais aquele ritual de efervescência coletiva, que é uma coisa que tu tens aqui em Portugal quando vais a um music festival. Quando estás a ouvir a tua banda favorita com os teus amigos, estás naquele sentido de euforia, o tempo dissolve-se, a ideia de espaço desaparece, há uma transcendence. Só que o que muda nos povos indígenas com os rituais é que tens uma figura que é normalmente o arquétipo do velho sábio, ou o xamã, ou o curandeiro. O pai da Pocahontas. Exatamente. E eram coisas que nós em Portugal também tínhamos. Atenção, que isso. Ainda hoje de manhã estive no Museu de Etnologia de Lisboa e aprendi coisas sobre Portugal que não sabia. O que é que aprendeste? Aprendi que, sabes, aqueles pauzinhos, aquelas estacas que às vezes os pastores aí pela Sim. montanha com os rebanhos. Havia um tipo de... Eles faziam umas incisões e uns padrões nesses paus que serviam de certa forma para... Ou seja, se tu me devias dinheiro, eu tinha uns símbolos que significavam o teu nome e tinha uns tracinhos que diziam quanto é que me devias, ou seja, quase um código Morse escrito nesse pau, em que a comunidade se regia através desses símbolos marcados nessas estacas. Ok, só voltando ao Isso é muito interessante. Tu vais dos Himalaias e vais ao Museu de Etnografia. Exatamente. Isso é que é mesmo amor à camisola. Não sei se consegues retomar a ideia ou se eu te distraí muito. Consigo, não. Então, essa ideia do ritual, o que eu descobri foi que, ou seja, durante os 500 anos no Brasil de perseguição colonial, o ritual foi a única coisa que deixou, de certa forma, como é que se chama em português? Quando tens o carvão quente, passa a sardinha, manter exatamente a brasa acesa, de certa forma, da sua identidade, à espera de um momento favorável em tempo histórico para conseguir reacender o fogo de quem são. Ou seja, e o ritual foi isso que fez, conseguir manter a brasa. E o que eles faziam, por exemplo, há 100 anos atrás, durante a altura da borracha, onde a Amazónia era o maior produtor de borracha do mundo, onde os indígenas foram feitos escravos a trabalhar em circunstâncias miseráveis. E o que os indígenas faziam, normalmente os homens, era refugiarem-se na floresta com o xamã e praticarem esses rituais às escondidas dos seus patrões, digamos assim, para conseguir manter essa brasa acesa, ou seja, manter a ideia de identidade, a conexão com o divino e uns com os outros. Por falar em brasa, em 2020 houve um grande incêndio na Amazónia. Como é que isso afetou estes povos mais isolados? Povos isolados é uma conversa à parte, mais complexa, mas afetaram, obviamente, o lugar que, ou seja, tu vais comprar comida aos supermercados, imagina o terremoto de Lisboa. Ok, onde é que tu vais buscar comida? É uma boa comparação, sim. Exatamente, então, de certa forma, para as comunidades que moram nessas áreas afetadas pelo fogo, foram afetadas dessa maneira, não é? Onde vão buscar as medicinas, porque as farmácias deles são na floresta, a comida é na floresta, a água é da floresta. Em termos dos povos isolados, é outra história, porque são muito mais vulneráveis e não têm tanta capacidade de se envolver com os órgãos nacionais para terem ajuda, se as casas não foram destruídas, se a alimentação foi retirada deles através dos incêndios. Essas pessoas, esses grupos não contactados, não são contactados não porque eles não querem ser contactados, eles sabem do mundo cá de fora, só decidem não estabelecer esse contacto. Sim. Olha, os povos indígenas são dos povos que mais sofrem com as alterações climáticas. Isso faz deles também os mais ambientalistas? Tens razão, eles são os que mais sofrem, são também os que menos contribuíram para as mudanças climáticas e são também os que têm mais conhecimento de adaptação para se calhar nos tirar-nos à humanidade esta área movediça. E é uma coisa que fazemos agora com estas conferências das mudanças climáticas. Sim. Há mais a representação indígena, embora
não seja significativa. Às vezes é mais só para tirar umas fotografias bonitas e dizer que eles estão lá, mas de uma maneira significativa ouvir o que eles têm para dizer, acho que estamos muito longe Ok, disso. era o que eu tinha a perguntar a seguir, se as pessoas indígenas têm o devido direito de falar no que toca ao diálogo climático. Há espaços para isso, mas o conhecimento tradicional deles é, de certa forma, eles têm a própria ciência deles, que se nós tentarmos medir esse conhecimento tradicional usando as nossas ferramentas, não vamos compreender. E eu acho que de certa forma o acolher os indígenas nessa conversa é quase como charity, because it looks good, e tens que fazer isso e dar pontos lá à conferência, e não forma, eles não são ouvidos da maneira que têm que Mas ser sabes, eu ouvidos. fiz uma viagem este ano a São Paulo e visitei muitos museus e fiquei muito surpreendida porque em todos os museus havia uma exposição sobre povos indígenas, em todas. Isto achas que é para ficar bonito, ou o Brasil há de facto uma preocupação grande, era em relação à cultura, aos dialetos também. No Museu da Língua Portuguesa tinha um piso só dedicado aos dialetos dos povos indígenas. Eu fiquei muito surpreendida. E eu acho que o Brasil, de certa forma, acolhe os povos indígenas. Tem, nem toda a gente, mas em termos das pessoas da nossa idade que andam muito inseridas na cultura e na arte, reconhecem o valor das comunidades indígenas e, de certa forma, também os inclui nessa narrativa de arte e criativa no país, e de certa forma isso contribui para essas plataformas estarem lá. E acho que é celebrada a cultura indígena, mas eles sofrem ainda muito preconceito. Sim, no Mato Grosso do Sul o Governo do Estado lançou um plano para a década sobre as línguas indígenas. Isto leva-me a uma questão muito importante, isto dos dialectos. Como é que tu te comunicas lá? E como é que foi inicialmente? Imagino que agora, hoje em dia, seja tranquilo, mas no primeiro impacto foi? Lá nos Himalaias, as comunidades com quem eu trabalho, eles têm o dialeto deles, mas eles normalmente falam hindi. Ok. E então a minha esposa é indiana, então nós trabalhamos juntos, ela faz o Ok. mesmo trabalho que eu. E então ao início usava as muletas dela, e agora mais ou menos falo hindi, arranho, consigo me mover pelo país. E é isso como uma das coisas que os etnógrafos fazem quando vão para essas comunidades. Uma das primeiras coisas a fazer é aprender a língua, para conseguirem comunicar diretamente com as comunidades sem ter um intérprete, não é? Sim. E tu nos Himalaias sentes-te em casa ou gostavas de explorar? Sim, já respondeste que sim, os nossos ouvintes na rádio não perceberam, mas tu assinaste lá com a cabeça, não te vês a ir para o Brasil outra vez. Vejo-me ir para o Brasil, acho que Mas só esporadicamente. esporadicamente, quando existem coisas a fazer, principalmente com a comunidade onde eu fiz pesquisa no mestrado, lá está, houve essa extração de conhecimento. Claro que o meu objetivo era beneficiar os povos indígenas, mas existem outros problemas sociais, como a segurança alimentar, e eles muitas das vezes mantemos em contacto à distância, porque eles têm lá uma antenazinha lá na aldeia com Wi-Fi. E mantemos em contacto, e eles às vezes chamam-me para ir lá e para criar alguns projetos onde eles conseguem ganhar Sim. algum dinheiro. E como é que é o teu dia a dia, Vítor? Tu acordas? A que horas? E fazes o quê? Não vais ver as notificações no Instagram, como aqui andamos todos Não. maluquinhos a fazer. Tento não fazer isso. Depende de onde estiver, ou seja, quando estou nos Himalaias, depende dos projetos que estou a trabalhar. Às vezes tenho que mediar conversas às 2 da manhã porque horários diferentes, então afeta a que eles acordam. Mas a razão, ligando à pergunta anterior que te fizeste, sentir em casa nos Himalaias, lá está, lembra-me de eu quando cresci. Voltas ao teu lugar seguro. Exatamente. Que foi roubado. Exatamente. E o que é interessante é que a vegetação é muito parecida com a vegetação portuguesa, os pinheiros. A Principalmente. erva daninha também. Tem a erva daninha, tens os fetos, é muito parecido. Eu estou lá, claro que as montanhas têm uma dimensão gigantesca, mas sinto-me em casa precisamente por isso, enquanto que na Amazónia eu não me sentia em casa. Então, era mais perigoso? Muito mais. Sentia-me em casa quando estava com uma comunidade, sentia-me acolhido pela comunidade, mas não sentia em casa em termos da floresta. Se fosse dar uma volta sozinho na floresta, havia coisas diferentes, conhecidos que tu não estavam. Não era familiar, sim. Que não era familiar. Sim. Olha, no teu trabalho de campo, quais foram as descobertas mais surpreendentes ou também fascinantes que fizeste sobre crenças, por exemplo, mitos, tradições culturais dos povos indígenas dos Himalaias? Dos Himalaias? Ok. Se quiseres alargar. Okay. Não, posso também falar dos seria interessante Himalaias. perceber as diferenças. Ok, então nos Himalaias, onde eu vivo, é uma comunidade que tem a sua própria religião, que não é hindu. Eles têm as deusas deles que estão espalhadas pelas montanhas, e é um lugar de celebração super ritualesca. É uma coisa que às vezes 5 da manhã acordo com os tambores
e quer dizer quando os tambores são tocados. Então acordas às 5, já sei. Exatamente, eu acordo, mas basicamente é para acordar o village medium, o xamã, acordar Sim. as forças do xamã para ele ser O possuído. que é o xamã? Que é para as pessoas que podem estar a ouvir e não sabem. Ou seja, lembras quando eras pequenino e a tua mãe te levava à bruxa para talhar as bichas? É mais ou menos Nunca isso. fui. É mais ou menos isso. Que é basicamente o mediador entre o mundo real, que chamamos de realidade de estar aqui, e o mundo dos espíritos ou dos Espiritual. ancestrais, exatamente. Ok. E então, É um medium. Um médium. um médium, acho que é isso que se diz. Sim. Basicamente está em transe através dos tambores e basicamente torna-se a boca da deusa, ou seja, ele comunica o que a deusa local daquela aldeia quer comunicar para a comunidade. Ou seja, isto está a acontecer. Isso é mais parecido que nós temos com o jogo do copo. Sabes o que é? Já ouvi falar. Sim. Mas tu já assististe a isso? O jogo do copo? Não. Ao xamã a passar a mensagem. Certamente. Isso acontece quase todos os dias nas aldeias em redor de onde eu moro. E é essa a razão que também estou lá. E então, ou seja, não há nada que possas fazer naquela aldeia sem consultares o padre ou o xamã, que tem que perguntar à deity, tem que perguntar à deusa se posso. Ou seja, imagina compraste uma casa agora e estás pronto a mudar-te para casa. Antes de te mudares para casa, tens de pedir permissão à tua deusa para ver se ela diz que sim. Se é que não, tu não vais. E as pessoas seguem aquilo à regra. Ou seja, se queres ligar a tua fogueira dentro de casa pela primeira vez, tens de pedir autorização à deusa através do xamã. Isso é uma burocracia. Exatamente, é super, super complexo. É super complexo. Olha, e qual é o papel das mulheres indígenas nas comunidades indígenas dos Himalaias? O que eu vejo nos Himalaias é, de certa forma, o que vejo o papel das mulheres indígenas e quase em todas as comunidades que tive, que é um papel de força. Lembro na Amazónia, enquanto estávamos em rituais, às vezes à volta da fogueira em cantiga, os homens normalmente começavam a cantar, mas quando as mulheres começavam a cantar, havia, e normalmente esses rituais eram sobre a influência de certas medicinas da floresta, que são também, de certa forma, psicadélicas, falta de outro termo. Ou seja, estar naquele estado alterado de consciência. Existem várias coisas que estão a acontecer dentro de mim e das pessoas à minha volta, mas quando as mulheres começavam a cantar, levavam-nos, de certa forma, para um berço quase para a barriga da tua mãe, de certa forma, onde cura normalmente acontece. Sim. Sim, continua. Não, é isso. Não? Okay. E é a mesma coisa que eu vejo em comunidades diferentes. Normalmente no ritual é quando se vê mais a presença da mulher. Às vezes não é uma presença não é necessariamente que elas estão à frente do ritual, mas é mais a partir da função delas de voz e uma série de coisas. Mas a mulher é imprescindente em qualquer comunidade. A força da mulher e o espírito da mulher é uma coisa que é raiz de tudo. Sim, olha, e existem considerações éticas importantes, já estás aqui a rasgar, ao realizar o teu trabalho, ao realizar pesquisas em comunidades indígenas? Completamente. E o problema de hoje em dia é que qualquer pessoa pode ser o que quiser. Tu vais ao Instagram e metes na tua bio que és não sei o que é, e hoje em dia és isso. E o que acontece é que as pessoas, imagina alguém que esteja interessado gosta muito de viajar e depois para o mês que vem já está a levar pessoas ao outro lado do mundo para conhecer essas comunidades e de repente já se chamam etnógrafos. São todo um fancy Isso acontece, words. portanto, eu não sabia. E acontece em Portugal, em Espanha, em muitos países. Vejo isso como me aflige muito, não pelo querer chamar etnógrafo, mas é isso mais é regulado, não é? Pois, o que é regulado no Instagram? Existe, ou seja, o ponto de um pesquisador ir a essas comunidades. Há uma série de ética que aprendes na faculdade e que desenvolves, e também não quer dizer que mesmo as pessoas formadas têm a ética para trabalhar com essas pessoas. Sim. Porque a coisa fundamental é saber sentar e ouvir e saberes o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas querem, não a tua ideia às vezes do que... Porque muitas das vezes as pessoas e pesquisadores, que às vezes etnógrafos, trabalham para ONGs, é assim que se diz em Portugal? Sim, ONGs. Em que, por exemplo, se a tua ONG oferece telhados para uma casa ou constrói casas pré-fabricados, e tu vais a uma comunidade, ou seja, para entregares esse serviço, e tu não fazes, se calhar, o trabalho etnográfico que devias fazer, que é realmente viver nessa comunidade por um largo período de tempo e entender o que eles precisam, baseado no que eles te dizem, baseado no que tu observas, baseado no que tu experiencias. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão lá com um checkbook e só a marcar pontos e oferecem coisas às pessoas que elas não precisam, que realmente, imagina, essa aldeia, em vez de precisar de casas ou telhados, precisa de água.
E o que as pessoas, o que a comunidade às vezes faz é, de certa forma, identificar-se com o que acham que tu me podes oferecer. Ou seja, se eu acho que tu dás casas e eu preciso de água, em risco de não ter nada, eu vou-me adaptar e pedir o que acho que tu me queres dar. E, ou seja, existe o problema da ética em que nem toda a gente vai lá com o intuito de ajudá-los, não é? Outros vão lá com o intuito de fazer simplesmente uma pesquisa para a faculdade e ser tudo muito bonito. Mas não existe turistificação, ou existe? Está a existir em todo lado agora. Na Amazónia existe o turismo chamado turismo da Como é ayahuasca. que as pessoas reagem? Percebem que estão a ser as pessoas ponto locais. turístico? Sim, os locais, os indígenas. É complicado. Eu acho que short term ao início as pessoas de certa forma celebram isso, principalmente porque acontece que essas comunidades estão dependentes às vezes de uma economia a dinheiro. Sim. Okay. E então se têm problemas de segurança alimentar e já não conseguem pescar do rio ou caçar na floresta, precisam de dinheiro para ir à cidade mais próxima. E então se vêm pessoas de fora e dão dinheiro turista, é muito bonito, é muito bom, mas essas comunidades também entendam o impacto que isso está a ter nas suas comunidades. Sim. E se uma pessoa de boa fé for simplesmente por curiosidade de querer conhecer aquele povo, pode avançar com coragem, está a desrespeitá-los de alguma forma? Existe essa curiosidade entre nós por alguma razão, e também existia essa curiosidade entre mim. E eu acho que o problema, mesmo pessoas com boa fé, não têm necessariamente as ferramentas. E eu vi muitas pessoas já nessas comunidades, por exemplo, no Brasil, onde eu ainda passei tempo, e às vezes vinham pessoas de fora da cidade e queriam experimentar coisas ou comprar alguns objetos de artesanato, e eu conseguia ver que na inocência deles, eles não sabiam o que era melhor. Por exemplo, as cantigas deles são sagradas e são cantadas num determinado espaço, num determinado momento. É como cantares o Ave Maria enquanto fumas um cigarro. Ou seja, e o que acontece é que havia essas pessoas de fora assim, a brincar com a guitarra, a puxar a cantiga para os jovens indígenas, tipo, não fazia ideia o que ele estava a dizer da boca, porque ele não percebia a língua, mas era uma cantiga muito interessante que ele ouvia durante o ritual e estava a tentar puxar as crianças para cantar, e eles, envergonhados, riam-se e não alimentavam isso, que eles sabem que é uma cantiga sagrada, mas lá está, na inocência dele, tipo, olha, eu a celebrar a tua cultura, a cantar uma música tua, percebes? Não, sim. Mas acho que qualquer pessoa de fora, sabendo, fazendo se calhar uma pesquisa prévia de saber como se inserir nessas comunidades, dependendo do país. Por exemplo, no Brasil existe uma entidade onde tens que pedir uma permissão para visitar essas aldeias. Podes escrever um livro. Se eu posso escrever um Podias livro? escrever um livro com essas... Eu acho que sim. Com esses requisitos todos. Como é que sentes que eles olham para ti? Olha o mano que nos vem estudar, olha o mano que vem aqui lutar por nós, pela nossa existência. Olha, isso é muito interessante essa pergunta, porque recebi muita resistência, principalmente em Londres, do que eu queria fazer, de ir à Amazónia como português, branco, ir à Amazónia. E isso também foi quase um ritual de passagem, ter a coragem de lá ir. Foi na altura em que o Bolsonaro veio para o poder e eu não estava a programar ir para o Brasil fazer pesquisa nessa altura, antes de começar o mestrado, mas quando isso aconteceu eu sabia que isto era o meu dragão do Harry Potter, que eu tinha que ir lá e esfaqueá-lo, e estava cheio de medo, ou seja, medo de como ia ser recebido como descendente das pessoas que foram lá causar o caos. E também havia resistência académica dos meus professores, advogados e essa coisa toda, e a resistência também dos meus colegas. Mas o que é interessante é que a resistência que eu recebo nunca é das comunidades em si. Quando eu cheguei ao Brasil, a partir do momento que pus os pés em Brasil, em São Paulo, e depois fui ao Brasil e depois cheguei à Amazónia, foi de braços abertos. Foi da mesma maneira que eles receberam os portugueses há 500 anos atrás. E de certa forma dá-nos uma lição de humanismo, de consciência humana e outras coisas, como a consciência do ambiente e outras coisas. E lá está, mas ao início, em muitas comunidades que tive noutros países, seja no Quênia ou nos Himalaias, existe aquela coisa de olha o teu gringo aqui a chegar. Mas depois, ao longo do tempo, ou seja, eu não estou interessado na maior parte das coisas que as pessoas estão interessadas quando lá chegam. Sim. Que é uma distração. Ou seja, eu mostro mesmo curiosidade do dia a dia deles e faço perguntas que eles nunca receberam, não é? Então sentes-te abraçado por eles. Exatamente. Sempre, em todo lado que tive. Olha, e os direitos indígenas estão cada vez mais a ser falados em sede própria? Ou nem por isso? Eu acho que sim. Existe mais uma awareness do que os direitos indígenas são e porque é que importam. E porque é que é importante, Vítor, preservar
estas Não é comunidades? só questão de preservar, porque preservar estão os objetos no museu, de certa forma, que estão preservados, porque as culturas existe a preservação cultural, mas temos que perceber que a cultura é dinâmica, a cultura está-se constantemente em transição, em transformação. E a importância, ou seja, de fazer com que essas culturas continuem vivas da maneira que eles querem manter vivas. A importância é que nós falamos hoje de espécies que estão em vias de extinção, mas ninguém fala, por exemplo, da extinção do etnocídio que estamos a ver nesta geração. Porque em cada 2 semanas, Diana, nós temos uma língua que é perdida. Ou seja, tu consegues imaginar o que é estar sozinha num mundo onde não consegues falar português com ninguém porque não tens ninguém para ouvir português, parte e morre. Porque tu não percebes? Ou seja, em cada 2 semanas o último falador de uma língua morre e leva consigo não só uma língua, mas todo um repertório cultural de possibilidade social, espiritual, uma possibilidade diferente de organizar uma sociedade. E de que forma é que o teu trabalho se depois traduz nessa luta por esta, não é preservação, já percebi que esta palavra não é muito bem aplicada. A quem é que tu reportas? Em que é que se traduz o teu trabalho? É basicamente criarem espaços, por exemplo, nas conferências de mudanças climáticas, fazer reports para as Nações Unidas, relatórios para as Nações Unidas, fazer, ou seja, take leverage. Como é que eu digo isto em português? Ou seja, lobbying fazer é um termo lobby, que falamos sim, aqui, sim, ou sim. seja, criarem espaços para eles onde eles têm a oportunidade, ou seja, não ser eu estar num palco das Nações Unidas a falar por eles, mas criarem espaços a níveis burocráticos para que eles possam aparecer nesses espaços e terem espaço a falar. Eles claro que querem. Eles querem porque eles percebem que nós, de certa forma, precisamos de ajuda. Sim, percebes? ok. Porque estamos a destruir o planeta que é de nós todos e que nos afeta a todos. E como é que eles percebem isso? Como é que percebem? Imagina, vivendo naquele ambiente que, apesar de estar ameaçado, tem muito mais saúde mental, certamente, do que nós. Como é que eles percebem que o resto da humanidade está em apuros? O que é que lhes chega? Se calhar o contacto próximo das cidades, ou seja, quando falo com um indígena que está na Amazónia e que foi a São Paulo ou foi a uma cidade grande, eles falam que não conseguem respirar e têm fechados num casulo, com ar-condicionado, e depois a pele fica assim, o cabelo fica assado e não se sentem bem, a digestão está diferente, as coisas estão doentes, de certa forma. O estranhamento das pessoas, olhares, há tudo uma coisa que, mesmo andar em Portugal, eu sinto isso que não sinto quando estou nas aldeias onde eu vivo. O que é que sentes aqui? Andamos doentes? Depende. Se estivermos em Guimarães. A chegar aqui sentiste poluição, de certeza, que eu já sofri imenso aqui em Lisboa, com as avenidas bem poluídas. Já me habituei mais ou menos, já estou cá há umas semaninhas, mas mesmo na Índia é mais óbvio quando vou, sei lá, dos Himalaias para Delhi. Delhi, sim. É diferente. Tem muitos carros também, muitas buzinas delas. Olha, e como é que é a ligação à ciência e à medicina destes povos? A ligação da ciência e medicina, ou seja, eles têm conceitos diferentes do que é. Tem a ciência deles, tem as medicinas deles, muito do processo de cura, ou seja, se tu estás doente, se tens umas dores de barriga e ninguém consegue saber do que é, muitas vezes acontece isso mesmo quando vais ao médico, às vezes não consegue perceber a raiz do problema. Eles têm uma ideia de doença para além de patogénios, para além de doenças de células, também doenças ou desequilíbrios espirituais e energéticos, digamos assim. Ou seja, para isso eles têm o canto do xamã, a reza, têm uma série de medicinas que são às vezes ingeridas, outras vezes passadas no corpo, outras vezes, como eu te disse, é só uma reza. Pandemia, em contexto de pandemia, havia máscaras? Chegaram lá? Depende, acho que chegar no Brasil houve muito essa consciência de reconhecer que esse vírus é uma coisa séria e porque eles não são contra o desenvolvimento, atenção, claro, eles sabem, ok, se existem estas vacinas, existem estas máscaras, eu vou usar isso, mas não quer dizer que eles não fizeram também o uso das medicinas ancestrais deles. E mesmo a comunidade onde eu vivo agora nos Himalaias, enquanto o Covid estava por todo lado na Índia, eles estavam ali nem queriam tomar vacina e estavam a fazer a vida como eles estavam, que é, têm um isolamento
físico das cidades maiores, mas estavam saudáveis, tinham também as medicinas deles. E acho que não houve ninguém naquelas vilas onde eu moro que tenha falecido por causa do Covid. Olha, e sentes que para eles é suficiente estar ali? Que o seu maior objetivo é continuar a poderem ter a vida que têm e que o planeta consiga continuar a dar-lhes essa mesma vida? Depende da comunidade, depende de onde eles vivem, depende das pressões que eles têm a nível de climático, a nível de saúde, a nível de comida, a nível de tudo. Mas, por exemplo, as aldeias onde eu vivo, eles não vão a lado nenhum. Eles vão viver ali até a montanha desaparecer. Mas não se dá um caso de uma pessoa, por exemplo, não, eu quero sair daqui, eu quero ir ver outras coisas, eu quero estudar e quero ir para o mundo dos doentes e da poluição. E acontece. O que é interessante, por exemplo, lá nos Himalaias, existem rapazes da minha idade ou mais novos que têm curiosidade e vão a Delhi e vão a muitos lugares. De certa forma, colors, a visão deles, ou seja, eles ficam com que isto é tudo é aprazível para eles, eles querem experimentar. Querem experimentar e experimentam e gostam, mas o que acontece às vezes é que, como eles têm a identidade deles e eles chegam a essas cidades e são vistos como indígenas ou como pessoal do campo que mora na montanha ou têm um sotaque diferente, então existe essa separação e eles, aqueles que acabam por ficar às vezes nas cidades maiores, acabam por nem se sentir nem indígena nem moderno. Percebes? Ficam ali na corda bamba e depois isso tem repercussões a nível de desenvolvimento psicológico, e etc. conseguem chegar onde ambicionaram chegar? Sim, muitos deles conseguem. Eu conheço indígenas em todo o mundo que andam na universidade e são super bem sucedidos e eles têm quem tem curiosidade disso e quer seguir isso. E há neles uma vontade de retornar e ajudar a que as suas comunidades continuem a existir. Eu acho que as experiências, os contactos que tive com essas pessoas que saíram para fora, muitos deles têm vontade de regressar para dar de volta à sua comunidade. Eu vi isso muito no Brasil, onde tens indígenas que saíram das aldeias e tornaram-se advogados, agora são deputados e deputadas. E enquanto que nos Himalaias, o que é interessante, às vezes aqueles rapazes, normalmente são rapazes que vão para as cidades mais próximas e eles perdem-se de certa forma, porque não são integrados naquela sociedade moderna. E o que acontece às vezes, a deusa deles, através do ritual, através do chama em estado de transe, e ele de certa forma é puxado, é chamado à aldeia para se reintegrar. E às vezes essas pessoas voltam à aldeia e estão lá a caminhar pela aldeia e está um ritual a acontecer. E existe a deity que é personificado por uma máscara que vem, como nós temos nas nossas procissões às vezes, aqueles palanquins. A deusa é transportada e às vezes a deusa corre em direção a essa pessoa e puxa-o para o centro da comunidade para o tornar curandeiro, para lhe dar um papel na sociedade, porque esta pessoa de certa forma estava-se a perder e a força divina daquele lugar vai e puxa essas pessoas que estão-se a perder para o centro da comunidade. Depois eles perdem esses maus hábitos, entre aspas, todos e nunca mais saem da aldeia e ficam... Sim, já aqui percebemos por causa de ti, Vítor, que é possível sairmos de uma comunidade indígena e irmos, se quisermos, para a universidade. E em Portugal, se crescemos num meio pouco ou nada privilegiado, é possível chegar longe ou é mito que as pessoas que nascem num meio pouco privilegiado estão condenadas ao insucesso? Seja lá o que isso for. É assim, dependendo do onde tu vives. Claro que muitos desses povos indígenas e outras comunidades que não têm sequer espaço para ter educação e seguir estudos. Mas em Portugal, por exemplo, nós temos escolas públicas e obviamente, de certa forma, mesmo que os teus pais não tenham muito dinheiro, que é o meu caso, os meus pais nunca tiveram muito dinheiro, ou seja, eu sabia que eu nunca ia para escolas privadas e sabia que o dinheiro nunca ia ser uma coisa que me ia realizar os meus sonhos. Eu sabia que tinha que, enquanto as outras pessoas vão sair, eu estou a estudar. Ou seja, quando decidi voltar à escola outra vez, foi essa a minha filosofia. E eu agora... Mas como é que tu percebeste isso? Que tinhas que concentrar-te nos estudos? Eu acho que porque às vezes é muito fácil quando somos crianças não ligarmos assim tanto à escola, e tu próprio tiveste esse foi de tarde, de fugir para ou seja, não ia para a escola, ia para o monte e passava lá as minhas tardes. E a biblioteca também, municipal, foi a ter impacto. E foi de perceber de certa forma, vi os meus amigos a continuar na escola, a ir para a universidade, e eu pensar tipo, será que vou ser esta ideia que as pessoas têm, não é? Que não vais à escola, tens 16, 17, 18 anos. Sim. E eu tipo, não, eu sei que tenho alguma coisa para oferecer, sei que há um sentido, eu não sei qual é a minha missão ainda, mas sei que há alguma coisa dentro de mim que eu tenho que dar, eu sei que há uma coisa especial dentro de mim, como nós todos somos especiais. Acho que
se achas, Diana, que tu não és especial para ti, acho que de certa forma estás a falhar logo. Acho que todos nós devemos acreditar que somos especiais e que temos algo para oferecer ao mundo. Então essa ideia que eu sabia que tinha uma coisa a oferecer, e eu não sabia ainda o que queria fazer, mas sabia que tinha que ser o melhor. Ou seja, para ir para a universidade precisas de algumas notas, de certa forma, para conseguir. Eu sabia que queria ir para o estrangeiro. Então eu estudei dia e noite e porque sabia que o dinheiro nunca ia ser a coisa que me ia meter numa universidade privada, e sabia que tinha que ser o melhor em tudo que eu faço, porque não posso debruçar-me nessa ideia de dinheiro. Ou seja, alguém que esteja a ouvir, que seja Portugal, que não tem tantas essas possibilidades de ir à volta e ter essas benesses de ir para as escolas privadas, etc. Hoje em dia, se tens acesso à internet, és Deus. Sim, e tu disseste-me que aprendeste mais sobre a vida com a comunidade Shangpa do que com os ditos doutores professores que chegavam à secundária de BMW. Sim, porque o que a escola faz é ensinar-te fatos de lugares distantes que têm pouco ou nenhuma aplicação no teu dia-a-dia. Claro que para estarmos aqui a conversar e termos ido estudar o que estudamos, precisamos dessas bases, mas de sobrevivência humana, ensinaram muito mais em termos de espírito de tolerância uns para com os outros, vivendo num meio ambiente que é muito árduo, onde estás suscetível a chuvas torrenciais e ventos. Essa comunidade vivia num deserto amplo onde não havia nem sequer uma árvore, e eles, para fazer fogueira, tinham que usar uns arbustos secos que encontravam, ou os dejetos dos animais para criar fogueira. E é uma vida dura, mas eu via coisas, via situações em que eu ficava enervado com isso. Ou seja, houve uma altura, acho que veio umas chuvas torrenciais, e na tenda onde nós morávamos, que era feito de pelo de iaque, era ou seja, aquilo entrava a água, é quase como tecido, como lá. E estava a vir uma chuva torrencial e sabíamos que a casa tudo ia ficar inundado, tudo que tínhamos em casa ia ficar inundado. E a minha mãe de lá foi ao vizinho dela, que era um vizinho na aldeia, que guardava uns plásticos para cobrir a tenda, e ela foi lá e veio de volta de mãos a abanar. E eu perguntei: então o plástico, como é que vais fazer? Ela: olha, não faz mal, acho que o vizinho tinha o meu plástico, mas veio alguém primeiro que se calhar precisava mais do plástico que eu, então ele levou o plástico. Eu tipo: é o teu plástico, alguém levou, e tu estás sorridente, a tirar o leite às cabras, está tudo bem. E essa ideia de tolerância, isso é um dos ensinamentos dentro de muitos, só para dar um exemplo, é uma coisa que se calhar tem as professoras que começavam a barrar com os putos porque tinham muita energia na cadeira. Ou seja, que tolerância é essa quando estás a tentar aprender? E é nos Himalaias, queres ficar até ao fim? Eu lá vejo eu acho que há muito trabalho a ser feito lá. Acho que há uma zona muito sensível de muitas, em termos culturais, está muito bem preservada, mas também ao mesmo tempo corre o risco por causa do turismo, muito por causa do turismo, de desmoronar-se dos montanhistas que querem ir ao Everest. Exatamente, também no Nepal. Mas é um lugar onde há muito trabalho a fazer, mas não quer dizer que não tenha estou envolvido com outros trabalhos em diferentes partes da Índia e do mundo. Mas como base, ou seja, é aquela floresta que me foi tirada, está ali, está lá. E como lembra muito essas comunidades onde eu vivo lá, as histórias que os meus pais me contam, dos meus avós, da altura dos meus avós, e mesmo as roupas que eles vestem às vezes faz-me lembrar muito o avô que nunca tive, ou a geração que nunca vivi. Olha, tenho muita pena de fechar esta conversa, mas vou ter de o fazer. Não sei antes te convidar para subir aqui a um palco da ONU e falares pela comunidade com quem trabalhas, aqui para esta câmara. O que é que eles nos teriam a dizer? O que os povos indígenas querem? Quando eu fiz esta pergunta até a um xamã indígena no Brasil, ele até se riu quando eu fiz esta pergunta: o que é que os povos indígenas querem? E ele disse-me: olha, o que nós queremos é ser feliz, ter uma família saudável, ter muitos filhos, ter muitos netos, ter uma terra para viver. E é isso que os povos indígenas querem. E eu acho que essa simplicidade nessa resposta faz-nos relembrar que somos todos humanos, que não existem os povos indígenas e a sociedade moderna, somos humanos, e queremos todos o mesmo. Todos nós nascemos para este mundo,
todos nós, de certa forma, vamos enterrar os nossos ancestrais e todos nós vamos envelhecer e vamos, de certa forma, fazer a nossa transição. E o que nós queremos é uma qualidade de vida que acho que estamos esquecidos de qual é essa qualidade de vida, mas que não podemos esquecer de onde vimos, que é da terra. Não podemos esquecer que onde nós estamos, a modernidade, isto que faz barulho, não é o fim. Não é o apex, não é só isso que há. E acho que também, de certa forma, revoltar às origens e é um dos passos que... E visitem-nos. Visitem essas comunidades, porque elas querem partilhar com as pessoas de fora, querem ensinar, querem mudar a ideia de quem eles são. Melhor que eu falar sobre isso é as pessoas tomarem a iniciativa de visitarem e fazerem a pesquisa deles de como chegarem lá e como fazer isso de maneira ética. E se quiserem falar comigo, pedir-me opiniões sobre isso, podem me contactar diretamente. Eu respondo a toda a gente. Etnopoet no Instagram. Respondo a toda a gente. Era aí? É exatamente isso. A infância foi passada no monte com os amigos, a beber água do rio, a colher frutos das árvores e a construir cabanas. Nunca gostou da escola e no 8º ano ponderou mesmo não voltar a pôr lá os pés. Nos 3 anos seguintes foi à escola 7 vezes, 3 delas no dia do corta-mato e outras 4 porque o pai o arrastou até à sala. Usava o passe do autocarro para visitar o monte mais próximo e ia sozinho. Os dias eram passados a fazer fisgas e fogueiras e o único medo era onde a coragem o poderia levar. Atualmente vive nos Himalaias, onde aplica tudo o que sabe para proteger o monte dos outros, para que também eles possam beber água do rio, apanhar frutas das árvores, fazer cabanas e, acima de tudo, terem o direito de existir. Não sabia o que queria ser, mas tinha em si a ambição de um dia vir a ser útil ao mundo. A nós parece-nos claramente que conseguiu e mal podemos esperar pela próxima conversa com o Vítor da Silva, Etnopoet no Instagram. Vão lá espreitar, as fotografias valem mesmo a pena, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Vítor, obrigada. Foi uma grande viagem. Obrigada. O que vamos fazer?